A paz do Senhor, povo de Deus, aqui o irmão Isemar Silva. Estou gravando este vídeo para deixar aqui uma mensagem, uma meditação para cada um dos irmãos que me assistem nessa hora. Estarei meditando aqui no texto de João, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, que diz o seguinte: Disse-vos estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Em outra tradução nos diz: eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Então, meus irmãos, esta mensagem que nós lemos aqui no livro, no Evangelho de João, fazendo uma recapitulação ali no Evangelho de João, nós vamos ver que esse Evangelho ele já inicia, falando sobre a encarnação do Verbo, ou seja, a encarnação de Jesus Cristo. E por que Jesus vem a esse mundo? Para que Jesus vem? Deus manda o seu único Filho à Terra para nos livrar do cativeiro espiritual. Jesus, ele é o último Adão. Nós sabemos que aconteceu a queda de Adão e Deus ele manda Jesus, o seu único Filho, para nos livrar do cativeiro espiritual. E João Batista, irmãos, ele vem preparando ali o terreno, preparando o mundo para a chegada de Jesus. E João Batista, ele testifica sobre a descida do Espírito Santo ali em Jesus. E com isso ele afirma que Jesus é o Filho de Deus. E após esse acontecimento, começa o ministério terreno de Jesus. E Jesus ele começa fazendo grandes prodígios, E como nos mostra ali no capítulo 2, Jesus ele transformando água em vinho, em um casamento que aconteceu em Caná da Galileia. E Jesus ele continua ali o seu ministério e continua fazendo grandes milagres, Jesus, por onde ele passa, Jesus ele faz grandes milagres, como eu já falei, ele cura pessoas, cura enfermos, ele instrui as pessoas. E com isso, Jesus ele aproxima, Jesus ele é amor, Jesus ele vem nos mostrar, Jesus ele vem nos mostrar, nos ensinar o que é o amor. E Jesus ele fala: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E com isso Jesus ele aproxima de enfermos, de leprosos, de pessoas que eram excluídas daquela sociedade, daquele tempo. E com isso, irmãos, com essa aproximação de Jesus, com esse amor que Jesus ele mostrava às pessoas, que ele era o amor, Jesus ele é amor. E com isso acaba despertando um certo, como eu posso dizer, uma certa inveja, como nos mostra no capítulo 11, nos versículos 47 e 48 do Evangelho de João. Os fariseus e os principais sacerdotes, eles começam ali por inveja, por ver o ministério de Jesus crescendo, eles começam a planejar, arquitetar a morte de Jesus, justamente como eu disse, por essa questão do crescimento ministerial de Jesus. Então eles acham que Jesus veio para tomar o lugar deles, E eles começam a tramar a morte de Jesus, e conta com a ajuda de Judas, um dos 12 apóstolos de Jesus. Judas ele se rende a esse plano ali, sabemos que através de Satanás, ele deixa Satanás operar ali, agir no seu coração, na sua mente, e ele acaba fazendo parte, sendo um dos principais ali, para que tem a responsabilidade de
mostrar quem é Jesus, de entregar Jesus aos seus inimigos. E quando isso acontece, essa mensagem, né, esse versículo aqui, se nós observarmos, olharmos aqui o título desse capítulo, nos diz as últimas instruções aos discípulos. E ali Jesus ele deixa, né, a receita de como vencer o mundo, de como enfrentar o mundo e ser vitorioso, né? Jesus ele diz: disse-vos essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E o que é ter bom ânimo? O que significa ânimo? Então, eu pesquisando, irmãos, o significado bíblico de ter bom ânimo é ter esperança, não desanimar, não perder a fé e viver a vida com alegria. Então Jesus ele deixa, né, essa instrução aos seus discípulos. E por que Jesus está falando isso? Né? Jesus ele está falando, e Jesus quando ele fala, né, eu venci o mundo, ele não está falando na terceira pessoa, ele não está dizendo alguém, ele está dizendo eu venci o mundo. E por que Jesus falou isso, né? Para quem Jesus falou? Jesus ele fala para os seus discípulos. E ali naquela sociedade, naquele momento, no contexto ali daquele momento, Jesus estava falando para os seus discípulos. Mas essa fala de Jesus ainda está valendo, ainda está em vigor nos dias de hoje. Por quê? Porque nós somos discípulos de Jesus. E o que quer dizer discípulos de Jesus? Seguidores de Jesus. Então, todos nós que somos seguidores de Jesus, temos que ver, né, tomar posse desses ensinamentos que Jesus falou, para que nós possamos também vencer o mundo, né? E qual a sustentação para Jesus falar isso, né? Essa instrução, como eu disse, é porque ele usou da própria vida, ou seja, Jesus ele disse, eu venci o mundo. Ele mostra ali para nós a receita, e aqui eu já faço uma pergunta. Será que a nossa vida hoje, nós que falamos, né, que nós somos discípulos de Jesus, ou seja, seguidores de Jesus, será que a nossa vida, de que maneira nós podemos ajudar alguém? Será que o nosso testemunho pode ajudar alguém? Como cristãos, nós podemos chegar para alguém que está no mundo e usar o nosso convívio, a nossa vida como exemplo? Porque Jesus ele disse ali, eu venci o mundo. E ele passou, ele ensinou, ele mostrou a receita como vencer o mundo. E será que nós estamos vencendo o mundo? Será que nós podemos ser exemplo, né? Já que nós somos cristãos, nós falamos que nós somos seguidores de Cristo? Então, irmãos, nós estamos vendo, né, a cada momento o quão muitas vezes, né, nós observamos o quão falhos nós somos e o quanto nós precisamos a cada dia estar aprendendo com Cristo para que nós possamos chegar, né, mais perto dele para de fato conseguir vencer o mundo e conseguir vencer as artimanhas, as astúcias, né, o império de Satanás. Então, irmãos, quem serve a Cristo tem luta e sofrimento, mas ele vive em paz. Então, por que eu estou falando isso aqui? Que paz é essa? Jesus ele fala, né? Disse-vos essas coisas para que em mim tenhais paz. Que paz é essa? De que paz Jesus está falando? A resposta está em Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, Jesus ele fala, né, que só ele, a paz que o mundo precisa, a paz que o mundo está buscando, irmãos, em dinheiro, em bens materiais, em coisas desse mundo. É por isso que nós estamos vendo, irmãos, a cada dia que passa, jovens, né, principalmente, sobretudo os jovens, mas todas as pessoas, né, de todas as faixas etárias, ansiosas, pessoas, nunca se vendeu tanto ansiolítico como nos dias de hoje. Por quê? Porque as pessoas estão cada vez mais buscando
suprir esse vazio que tem dentro deles, de cada pessoa, é através, como eu já disse aqui, do dinheiro, através de coisas materiais, mas nós sabemos que essa paz que excede todo o entendimento humano só é encontrado, só é preenchido no nosso coração quando nós voltamos para Cristo Jesus, quando nós nos entregamos realmente para Jesus, quando nós meditamos na palavra do Senhor e obedecemos, começamos a viver conforme o querer do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, essa paz que Jesus fala, irmãos, é a paz que levou Estevão, né, o primeiro mártir da igreja, mesmo sendo apedrejado ali, ele olhar para o céu e dizer: eu estou vendo Jesus à destra de Deus. É a paz que levou Paulo, né, mesmo sendo perseguido, a continuar instruindo as pessoas, continuar ensinando ali e não se curvar diante do mundo, diante desse mundo, diante das coisas, né, do sistema desse mundo. Então, meus irmãos, eu citei dois aqui, mas tem outros, inúmeros, né, personagens aí bíblicos que nos ensinam que as dificuldades desse mundo, nós que servimos a Cristo, nós não estamos, assim como eles, né, não estamos isentos de passar por sofrimento, por luta, mas a diferença é que quem serve a Cristo, mesmo passando por esse sofrimento, por tribulações, nós sabemos para onde nós vamos. E nós estamos passando na tribulação, mas sabemos que Jesus ele está passando conosco, está nos sustentando a cada dia, né? E algo que eu quero chamar a atenção aqui, irmãos, é que durante o ministério terreno de Jesus, um dos assuntos que Jesus mais falou, que Jesus mais nos ensinou, foi a respeito do pecado. Jesus ele nos falou muito, bateu muito na tecla a questão do pecado. E nós estamos vendo hoje pessoas que querem vencer o mundo, mas está vivendo no pecado, né? Pessoas que estão aí no mundo aceitando, né? Conformando com esse mundo, conformando com as mazelas, com as coisas que tem nesse mundo. E até mesmo pessoas que se dizem cristãos, estão dentro de igrejas, mas não têm um alicerce na palavra, não estão firmados na palavra. E por conta disso, essas pessoas acabam achando que há atalhos, que pode viver um evangelho fácil, um evangelho barato, né? A salvação, irmãos, é pela graça, mas não é de graça. Por que não é de graça? Porque nós precisamos produzir frutos, nós precisamos mostrar para nós, primeiramente, né, para cada um, para a sociedade, transformação. Todo aquele que conhece a Cristo e passa a viver conforme o querer de Deus, o querer de Cristo, ele muda. Ele tem a sua vida transformada e essa transformação começa primeiro dentro dele, interior, e acaba se externando, ou seja, todos olham e veem, essa pessoa está mudada, essa pessoa não é o mesmo. Por quê? Porque o servo de Deus, ele não consegue viver conforme o querer, né? Conforme as regras, as normas, as doutrinas desse mundo. Então, irmãos, eu quero dizer aqui para você que está me ouvindo nessa hora, assistindo esse vídeo, não há atalho para o céu. Nós não vamos encontrar nenhum desvio, né? Ali, Jesus ele disse, todo aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Meus irmãos, a cruz nos fala o que? De pecado, de peso, né? A cruz nos fala de algo pesado e algo que a gente muitas vezes olha ali e diz, não, eu não quero, tenta ali dar um jeitinho, né? Como eu disse aqui, desviar. Mas se você está vivendo dessa forma, irmãos, em nome de Jesus, muda. Começa a partir de hoje pedir a Deus para que Ele venha abrir os seus olhos espirituais, para que Ele venha te mostrar, né, o verdadeiro caminho que te levará ao céu. Caminho esse, disse e volta a dizer aqui, caminho esse que não é o caminho largo,
não é o caminho mais fácil, não tem atalho, não tem desvio. É o caminho que Cristo nos mostrou através da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, é o manual que levará todo aquele que lê, que medita ao céu. Então, meus amados irmãos, para concluir aqui, eu quero te pedir, em nome de Jesus, comece a partir de hoje a buscar mais, né, se achegar a Deus através da palavra de Deus, através do ensino verdadeiro da palavra de Deus. Eu acho interessante, irmãos, que muitas vezes a gente vê pessoas caindo, né, na conversa de estelionatários, né? Por quê? O estelionatário ele é alguém que tenta vender um sonho barato, né? Você passa a vida toda ali almejando ter algo, eu posso dizer que uma casa, por exemplo. E aí você está ralando ali, batalhando para conseguir, e chega alguém e te oferece de uma maneira e você fala, nossa, como que eu não tinha pensado dessa forma? E você acaba caindo. E quando você observa, aquilo é um golpe. Talvez você estava perto de conseguir, mas por conta daquele que você não vigiou, você acaba caindo nas mãos de estelionatários. Assim, hoje existem estelionatários, existem pessoas que estão trabalhando a mando de Satanás para te vender um céu barato, para te vender um evangelho barato. E toma cuidado para que naquele grande dia você não olhe para trás e acaba percebendo que você foi enganado, que você desviou da verdadeira palavra de Deus para dar ouvido a doutrinas de Satanás, a doutrinas de demônios. Então, meus amados irmãos, comece a partir de agora a buscar a Deus, e se você ainda não entregou a sua alma para Cristo, levanta a sua mão nessa hora e confessa a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Porque só há uma maneira de você chegar ao céu. O primeiro passo é você levantar a sua mão e confessar a Cristo como único e suficiente Salvador. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então fique com essa mensagem, que Deus possa tocar no seu coração, e deixe um comentário aí dizendo o que você achou, se essa palavra falou com você, e se você quer que eu continue gravando, né, que eu grave outras palavras, outras mensagens como essa, que você deixe no seu comentário, fala, né, manifesta para que a gente possa estar fazendo novos vídeos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor.